O arquivo esquecido do exorcismo de Reagan. O Vaticano nunca autorizou divulgar. Eles disseram que tudo havia terminado naquela noite. Mas essa foi a primeira mentira. O que aconteceu com Reagan McNeil não foi apenas um caso clínico isolado, um fenômeno raro ou uma anomalia espiritual documentada pela igreja. Foi um ritual inacabado, um portão mal fechado, uma entidade que aprendeu, evoluiu e esperou. A fita esquecida não mostra gritos ou objetos levitando. Mostra o silêncio. Aquele tipo de silêncio que se ouve quando o mal observa em segredo, aprendendo com seus erros. O mal que, dessa vez, não queria apenas tomar um corpo, mas deixar uma herança. O padre que encontrou o rolo magnético descreveu a sensação antes mesmo de tocar o invólucro. O cofre estava lacrado, coberto por um pano negro e selado com um símbolo que não pertencia à liturgia romana. Quando ele quebrou o lacre, relatou náusea imediata, queda brusca de temperatura e uma presença sem origem, sem forma, mas que parecia saber seu nome. A gravação datava de uma noite não documentada nos arquivos públicos. Uma quarta sessão, a mais longa, a única conduzida sem autorização formal. Uma sessão que aconteceu depois que o mundo acreditava que Reagan já estava livre. Ela não gritava como antes, não se contorcia, não falava em línguas mortas. O que a fita revela é uma Reagan calma, de olhos fixos, quase em transe. Mas há algo errado, não com ela, mas com o ambiente. A respiração dos padres é ritmada demais. O relógio de parede não marca o tempo corretamente. O áudio apresenta lacunas onde nenhum som deveria desaparecer. Um sussurro surge aos 11 minutos e 18 segundos. Não pertence a Reagan, nem a ninguém na sala. Ele não está em latim, nem em hebraico, e não é traduzível. Apenas uma frase em voz baixa que parece se repetir no fundo. Ela ainda está abrindo o portão. A sequência foi assistida por apenas 3 padres após o encerramento oficial do caso. 2 deles abandonaram o sacerdócio. O terceiro morreu em silêncio e deixou um bilhete enterrado dentro da capa de sua Bíblia. O bilhete dizia: "Ela não foi libertada, foi substituída." Essa gravação não deveria ter sobrevivido. Durante anos foi considerada perdida, até que um arquivista do Vaticano a encontrou durante uma restauração digital de fitas da década de 70. O protocolo exigia que qualquer item referente a exorcismos fosse imediatamente enviado à congregação para a doutrina da fé. Mas ele a escutou antes, apenas uma vez, e nunca mais falou depois disso. Seu relatório técnico descreve ruídos semelhantes aos que ele ouvia durante suas crises de paralisia do sono na juventude. Ele relatou que, após ouvir a gravação, começou a sonhar com corredores vazios, portas abertas no fim de escadas sem fim, e uma voz chamando por ele, com a voz da própria mãe. O Vaticano selou novamente a gravação, mas não a destruiu. Por quê? Essa é a pergunta que ninguém responde. Por que manter um registro que ameaça a sanidade de quem o ouve? Por que arquivar um fragmento tão perigoso, ao invés de queimá-lo com os objetos amaldiçoados que a igreja costuma destruir? A resposta talvez esteja naquilo que os arquivos rotulam como potentia arcanum, casos que não podem ser classificados como possessão demoníaca tradicional, mas que envolvem forças desconhecidas, incompatíveis com os dogmas da fé. O caso de Reagan, então, deixou de ser apenas um exorcismo. Tornou-se uma fissura, um ponto de contato entre realidades. A gravação esquecida é uma prova, não apenas de que a libertação falhou, mas de que há algo esperando do outro lado. E essa coisa aprendeu a calar, aprendeu a enganar. O que vimos em 1973 foi só o ensaio. Agora que o conteúdo da fita está sendo reconstruído digitalmente, pesquisadores independentes notaram padrões de interferência semelhantes aos registrados em fenômenos conhecidos como sinais da estação número 128, uma transmissão de ondas curtas de origem desconhecida que interrompe comunicações militares desde os anos 50. As semelhanças de frequência com os trechos do áudio de Reagan indicam que há uma sobreposição,
como se a mesma entidade que falou através dela também estivesse se comunicando por rádio. Um padrão, um código, um chamado. E se tudo isso for parte de algo maior? E se a fita esquecida não for apenas uma relíquia, mas um alerta? Aparentemente, ela nunca deveria ter sido encontrada. Mas foi. E agora? Você já ouviu o que não devia. Você acredita conhecer a história. O exorcismo de Regan McNeil, documentado como um dos casos mais emblemáticos da fé confrontando o mal, foi tratado como encerrado. Mas o que as autoridades eclesiásticas não previram foi o rastro de silêncios, lacunas e contradições que os documentos públicos deixaram para trás. Há partes que não fecham, datas que se sobrepõem, relatos que desaparecem dos arquivos sem justificativa. Foi vasculhando essas frestas, esses vazios suspeitos, que alguns pesquisadores, e até membros arrependidos da própria igreja, começaram a traçar outra linha narrativa. Uma que aponta para registros omitidos, sessões apagadas e testemunhas desacreditadas. Uma linha que revela a existência de um arquivo não reconhecido pela Santa Sé, armazenado fora do circuito de documentos oficiais, sob a guarda de um braço obscuro da administração eclesiástica, a seção 13, uma divisão mencionada apenas em comunicações internas de segurança máxima. O primeiro indício desse arquivo veio de uma anotação marginal em um relatório de avaliação psicológica de Regan, feita por um padre assistente que participou da segunda sessão de exorcismo. Ele escreveu: Nota para uso futuro. Em caso de recorrência, instruções devem ser buscadas diretamente com o protocolo de Munique. Mas esse protocolo não aparece em nenhum documento acessível. O que se sabe é que entre os anos de 1968 e 1975, houve uma série de trocas confidenciais entre o Vaticano e um grupo de teólogos da Universidade de Ingolstadt, na Baviera, especialistas em interações espirituais com fenômenos considerados extraterrenos. E foi ali, nas atas desses encontros não publicados, que surgiu a primeira menção ao caso de Regan como evento tipo R23, possessão inteligente com recurso de contenção simbólica. O que isso significa exatamente? Que o que ocorreu com Regan não foi apenas uma invasão demoníaca, mas uma forma de contato, de comunicação dirigida. Diferente de outras possessões registradas, ela não apresentava sinais caóticos constantes. Havia intervalos de lucidez, momentos em que ela parecia observar tudo ao redor, silenciosamente, registrando, como se fosse hospedeira, mas não prisioneira, como se estivesse mediando a presença. Essa interpretação alternativa foi sugerida por um padre jesuíta alemão, o mesmo que escreveu um estudo confidencial chamado Conduits, When the Possessed Are Not Victims. O estudo foi imediatamente confiscado pela autoridade doutrinal da Igreja e nunca publicado. A conexão com outros arquivos secretos surge quando esse mesmo padre desaparece durante uma viagem a Roma, semanas antes de apresentar sua tese em um simpósio privado. Seu quarto no seminário foi encontrado trancado por dentro, as janelas seladas. A única coisa fora do lugar era uma Bíblia aberta sobre a escrivaninha, marcada no livro de Jó, capítulo 26, versículo 14. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Desde então, seu nome foi retirado de registros acadêmicos oficiais. Mas manuscritos não oficiais, preservados por colegas, foram entregues anonimamente a estudiosos de exorcismo fora da igreja e apontam para a existência de um manuscrito alternativo ao ritual romano, utilizado apenas em casos que excedem a manifestação demoníaca clássica. Esses fragmentos se alinham com o que foi identificado na gravação esquecida. Palavras, gestos e símbolos que não constam no ritual de 1564, mas que aparecem em manuscritos anteriores à Inquisição, herdados de ordens monásticas extintas, como os Filhos do Silêncio, um grupo banido por heresia, acusado de tentar manter diálogo direto com entidades espirituais sem filtro doutrinal. E aqui está o ponto mais perturbador. Os mesmos símbolos que aparecem nessas páginas medievais
estavam no chão do quarto de Regan durante a sessão oculta. Não pintados, gravados, como se alguém soubesse exatamente o que usar, ou estivesse sendo instruído. Mas instruído por quem? Essa pergunta nunca foi respondida publicamente, nem mesmo quando, anos mais tarde, o quarto da casa dos McNeil foi lacrado por ordem eclesiástica e discretamente exorcizado uma segunda vez, sem qualquer nota à imprensa. Os vizinhos lembram que durante uma noite específica em outubro, ouviram cânticos em latim e um cheiro de mirra que não vinha de lugar algum. Também se lembram de luzes acesas em horários estranhos e uma figura encapuzada deixando a casa com algo envolto em tecido vermelho. O que foi removido naquela noite jamais voltou a aparecer. Mas foi exatamente a partir dessa ação não documentada que começaram a surgir perguntas demais. Perguntas que apontam para um único fato inegável. Há um rastro. Há uma sequência de atos que não fecham. E há arquivos inteiros que sumiram de onde deveriam estar. A verdade sobre Regan não está apenas no que foi dito. Está no que foi cuidadosamente silenciado. O arquivo esquecido não é apenas um documento extraviado. Ele é uma chave. Uma peça de um quebra-cabeça que não devia ter sobrevivido ao tempo, ao fogo ou à doutrina. Ele resistiu porque continha mais do que relatos. Ele continha provas, não apenas de que Regan voltou a ser possuída, mas de que a primeira libertação nunca aconteceu de fato. O que a fita revela é o que os olhos humanos não conseguiam compreender na época. Em uma era pré-digital, onde tudo era armazenado em rolos magnéticos frágeis e manuscritos selados à mão, alguém registrou o que os outros fingiram não ver. Uma mudança no comportamento da entidade, uma consciência, um propósito. Ela não gritava mais. Ela observava. Cada padre que entrava na sala era analisado. Cada palavra de oração era repetida, como se estivesse sendo testada. Como se a entidade estivesse procurando falhas. Trechos restaurados da gravação revelam momentos em que Regan, aparentemente sob controle da força invasora, fazia perguntas que nenhum demônio jamais havia feito em outros exorcismos. Ela perguntava nomes completos dos exorcistas. Ela citava passagens bíblicas e esperava correções. Em determinado momento, ela disse: "Vocês não sabem o que estão chamando, e eu não sei mais o que estou contida." A transcrição desse trecho foi taxada de apócrifa, mas o áudio existe. Sua autenticidade foi confirmada por técnicos do Vaticano antes que a gravação fosse novamente selada e uma cópia desaparecesse. Esse desaparecimento coincidiu com o afastamento de 2 padres envolvidos no caso. Um deles, conhecido por seu envolvimento direto no ritual final, foi transferido para uma abadia remota na Irlanda e, após 6 meses de completo isolamento, desapareceu sem deixar rastros. O outro, mais jovem, sofreu um colapso nervoso e foi internado sob nome falso em um sanatório na Suíça. Antes de ser sedado, ele escreveu, repetidamente, em uma folha arrancada da Bíblia. O que estava nela sabia demais, e ainda está ouvindo. O que mais assusta nessa nova sessão é a ausência da teatralidade comum à possessão clássica. A cama não se move, as janelas não quebram, o ar não estremece, mas há um peso invisível que afeta os presentes. Um padre menciona que seu crucifixo escureceu durante a oração. Outro relata que seu latim travava, como se a própria língua resistisse à pronúncia. Há um momento em que o gravador falha por exatamente 23 segundos. Ao ser analisado digitalmente, esse trecho em branco revela um espectrograma incomum, um padrão que não forma palavras, mas símbolos. Os mesmos símbolos encontrados nos diários dos Filhos do Silêncio. A correspondência é exata. Esse tipo de sobreposição não ocorre por acaso. Pesquisadores independentes consultados por teólogos céticos analisaram a geometria simbólica do espectrograma. Eles concluíram que a formação se assemelha a um selo de invocação, mas invertido, um selo de contenção, o que sugere que o áudio não apenas registra a presença, mas atua como cápsula. Uma prisão simbólica mantida pela escuta. Ouvir seria, portanto, participar do ritual.
reativá-lo. Essa descoberta gerou pânico silencioso entre os poucos que tiveram acesso à gravação completa. Um técnico de restauração declarou que teve um apagão de 4 minutos durante a escuta, e quando voltou a si, havia escrito com sua própria mão uma palavra que não conhecia: Talmarash. O termo não aparece em nenhuma base de dados demonológica tradicional, mas é citado em um códice pré-israelita encontrado em fragmentos nos arredores de Qumran, em um texto perdido que descreve as formas sem nome que residem sob o nome. Tudo indica que o exorcismo de Regan foi apenas o primeiro contato, e que o que possuía aquela menina não era apenas uma entidade, mas a ponta de uma consciência coletiva, uma força que se manifesta onde há fé e dúvida coexistindo. O quarto dela não foi um campo de batalha, foi um altar, um santuário invertido onde a liturgia foi desafiada e o ritual clássico manipulado. Esse arquivo não mostra a libertação, ele mostra o início do silêncio. E o silêncio, neste caso, é o que mais grita. Não é apenas o corpo que sofre quando uma presença dessa se instala. É o tempo, é a lógica, é a fé dos que observam. O impacto espiritual do que ocorreu com Regan transcendeu os limites da carne, contaminando os que estiveram ao redor como uma radiação invisível. Um dos primeiros sinais de que algo havia ficado incompleto surgiu semanas após a última sessão registrada, quando Regan começou a desenhar compulsivamente. As imagens não tinham coerência para os adultos, mas padres experientes identificaram símbolos enterrados em grimórios proibidos, usados por seitas anteriores à igreja. Símbolos que ela nunca poderia ter visto. Ela os desenhava com perfeição, sem rascunhos, sem hesitação, como se estivessem sendo ditados por dentro. A família foi instruída a manter isso em segredo. A orientação era clara: não falar com a imprensa, não procurar outras igrejas, não questionar a eficácia do ritual. Mas a mãe de Regan, em conversas particulares com um médico particular que não constava no dossiê oficial, revelou que a filha, à noite, falava com alguém que ela chamava de O Silenciado, um nome que não apareceu em nenhum dos registros do primeiro exorcismo, um nome que não era Pazuzu. Aos poucos, os efeitos se espalharam para os que haviam presenciado a sessão oculta. Um auxiliar de enfermagem que limpava o quarto relatou ouvir sussurros vindos das paredes, sempre no mesmo horário, 3h15 da madrugada. Ele anotava as frases. Eram sempre perguntas. Você escuta? Ela está aqui? Você acredita no fim? Anos depois, esse homem cometeu suicídio. Em sua casa, entre as anotações e objetos pessoais, encontraram um diário escondido sob tábuas do assoalho. Em uma das páginas centrais, havia apenas uma frase: Eu não escutei a fita. Ela escutou por mim. Não foi um caso de possessão, foi um ponto de ruptura. Uma rachadura no tecido espiritual daqueles que ousaram tocar aquilo que a igreja, por séculos, evitou nominar. O ritual não foi apenas uma tentativa de expulsão, foi uma chamada. E Regan, mesmo sem saber, tornou-se antena. Não por escolha, mas por design. Algo a escolheu, e tudo indica que não escolheu por acaso. Durante os anos seguintes, pesquisadores do fenômeno começaram a encontrar padrões. Pessoas que haviam assistido à fita, mesmo parcialmente, relatavam sintomas semelhantes: apatia profunda, sensações de vigilância constante, perda de noção de tempo e, em casos extremos, bloqueios linguísticos, como se sua capacidade de orar tivesse sido arrancada. Alguns entraram em colapsos súbitos durante missas. Outros desapareceram após relatar sonhos repetidos com uma menina sentada em uma cadeira, olhando para a parede, e algo se movendo atrás dela, mas sempre fora de foco. O impacto espiritual se espalhou como um eco. As manifestações não se limitaram a pessoas. Objetos usados no ritual, uma cruz, um terço, até mesmo a fita original, começaram a apresentar características anômalas. O terço oxidou completamente em 48 horas, mesmo protegido. A cruz foi encontrada deslocada de cabeça para baixo
sem que ninguém tivesse acesso ao local onde estava guardada. A gravação passou a exibir em espectrograma variações que não estavam ali antes, como se estivesse se reescrevendo sozinha. E tudo isso levou a uma única conclusão entre os poucos que ousaram estudar o caso. Aquilo não queria sair. Queria ser lembrado. A possessão era apenas a fachada. O verdadeiro objetivo era infiltrar-se no tecido da crença, transformar símbolos sagrados em veículos de ruptura. E funcionou, porque mesmo depois da suposta libertação, Regan não voltou a ser a mesma. Ela parou de se referir a si mesma como eu. Passou a usar nós. Quando questionada, dizia que era só um jeito de falar. Mas certa vez, ao olhar para o espelho, sussurrou: "Não estou mais sozinha, e ela também não está." O que saiu daquela sala nunca foi registrado oficialmente, mas os rastros ficaram, nos olhos de quem viu, no silêncio daqueles que abandonaram tudo para tentar esquecer, e na presença que nunca se afastou por completo. Durante anos, ninguém ousou confrontar o motivo pelo qual certos documentos simplesmente desapareceram dos registros oficiais do Vaticano. As atas da última sessão, as declarações juramentadas dos exorcistas, os laudos psicológicos complementares de Regan, todos sumiram. Quando questionados, representantes da igreja respondiam com evasivas: "Foram arquivados para preservação. Não temos autorização para comentar. Não há relevância teológica nos materiais mencionados." Mas havia um padrão. Sempre que um documento mencionava a possibilidade de que a possessão não havia cessado, ou que a entidade parecia mais lúcida que o esperado, ele desaparecia. E não foi apenas o Vaticano que silenciou. A Warner Bros., produtora do filme que eternizou o caso, também recebeu cartas de orientação após a primeira exibição. Documentos obtidos por um investigador particular apontam que trechos do roteiro original, que abordavam uma segunda manifestação de Regan, foram removidos por sugestão de um consultor eclesiástico. O conflito de poder estava instaurado. De um lado, uma instituição milenar desesperada para proteger seus dogmas e autoridade espiritual. Do outro, forças invisíveis que não respeitavam muros, livros sagrados ou hierarquias humanas. A igreja não queria que o mundo soubesse que existiam casos sem solução. E menos ainda, que existiam rituais incompletos, que ao invés de expulsar o mal, o despertavam. O termo técnico usado em um dos relatórios internos era evocatio reversa, quando a entidade não é expulsa, mas transferida. Onde? Essa parte está coberta por uma tarja preta no documento digitalizado, mas ao fundo da imagem pode-se ver uma frase parcialmente visível. Caso semelhante detectado em Navarra, com paciente masculino, 7 anos após Regan. O medo da igreja não era o escândalo, era a confirmação. A prova de que a teologia não bastava, de que havia algo lá fora operando sob uma lógica anterior à criação. Algo que não reagia ao latim, à fé ou ao nome de Cristo da forma tradicional. Um arcebispo envolvido no processo confidenciou em carta pessoal que sentia como se estivessem interagindo com uma inteligência que simula crenças humanas apenas para enfraquecê-las por dentro. A carta nunca foi publicada. Ele morreu uma semana depois de escrevê-la, de causas oficialmente naturais, mas com marcas nos dedos, como se tivesse segurado algo com força extrema. A censura não foi apenas institucional. Ela se tornou espiritual. Padres que tentaram falar foram reorientados. Teólogos que abordaram o tema foram excomungados ou relegados ao ostracismo. Um deles, conhecido por ter escrito o dossiê Reinfecção Espiritual Pós-Exorcismo, desapareceu em um voo para Cracóvia. Nunca mais foi encontrado. Apenas sua mala chegou ao destino, com páginas arrancadas de seu manuscrito, todas queimadas nas bordas, exceto a primeira. Ela dizia: "Eles sabiam, desde sempre, mas esconderam, porque o que habita o escuro não precisa ser vencido, basta ser esquecido." Enquanto isso, as ordens internas do Vaticano continuavam a girar em torno de uma instrução central: negar a existência da fita, negar a sessão,
negar que Reagan tenha voltado a manifestar qualquer tipo de comportamento anômalo. Até hoje, não existe uma declaração oficial da Santa Sé reconhecendo essa quarta sessão, mas existe um documento classificado como non repetendum, datado do mesmo período, com a assinatura de 2 exorcistas sêniores e um representante da Congregação para a Doutrina da Fé. O documento é uma instrução final para não repetir o protocolo com essa paciente em nenhuma circunstância futura. Uma sentença de abandono. Uma admissão de que não sabiam como continuar. E então veio a parte mais obscura, o ritual de silenciamento. Não se tratava apenas de ocultar provas, mas de suprimir as memórias dos envolvidos. Há indícios de que monges especializados em técnicas de indução hipnótica foram enviados a membros da equipe médica, vizinhos e até membros do clero. O objetivo? Apagar seletivamente qualquer lembrança do conteúdo da fita. Em um dos relatos preservados em áudio, uma enfermeira afirma que, após ser visitada por um padre de sotaque estranho, esqueceu completamente como era o rosto de Reagan. Anos de convivência reduzidos a um nome vago, como se alguém tivesse apagado a imagem de sua mente com um pano úmido. Esse é o verdadeiro conflito de poder, não entre o bem e o mal, mas entre o que é permitido lembrar e o que deve ser esquecido. A revelação não veio com gritos, nem com luzes piscando ou cruzes viradas para baixo. Veio com um sussurro, no momento exato em que o restaurador da fita, sem saber, cruzou a marca dos 23 minutos e 9 segundos. A imagem, até então granulada, estabilizou. O som ficou limpo. E o que se ouve ali não é Reagan, nem um padre, nem qualquer coisa que possa ser associada ao ritual conhecido. É uma voz de mulher, clara, distante, como se não estivesse sendo captada pela sala, mas por algo além da sala. E ela diz: "Eu me desfiz para que ela permanecesse, e vocês continuam chamando por mim." Esse trecho, transcrito à mão e reproduzido em um relatório técnico confidencial, gerou pânico imediato entre os restauradores. A ordem de interrupção veio diretamente de Roma, com a instrução de inutilizar qualquer cópia digital ou analógica que contivesse esse segmento. Mas um backup havia sido feito acidentalmente em um servidor externo. O responsável por esse backup, um engenheiro de som aposentado, nunca mais voltou ao estúdio. Foi encontrado em sua casa, deitado sobre o próprio equipamento com uma expressão de terror absoluto e os fones de ouvido ainda em cima da cabeça. O áudio estava pausado no momento exato do sussurro. Essa voz alterou tudo. A hipótese de uma entidade única e dominadora como Pazuzu passou a ser questionada. Surgiu uma teoria mais perturbadora, a de que Reagan teria sido apenas o canal para algo maior, fragmentado, distribuído. Um princípio de infecção espiritual, não no corpo, mas na linguagem. A ideia de que a possessão não era mais centrada em um indivíduo, mas num conceito, e que aquilo que falava por Reagan já havia ultrapassado o espaço físico. O padre responsável por revisar esse trecho, em sua última anotação antes de pedir afastamento definitivo da ordem, escreveu: "Ela não está mais aqui, mas o que ficou sabe que estamos ouvindo." A fita começou a apresentar fenômenos anômalos durante a digitalização, mudanças sutis de conteúdo entre uma reprodução e outra, como se respondesse ao ato de ser escutada. Em uma versão, a voz dizia: "Vocês me expulsaram." Em outra, com as mesmas imagens, ela dizia: "Eu permiti partir." A diferença de 3 palavras foi suficiente para gerar uma série de debates internos e temor, porque isso implicava em algo maior, que o exorcismo não expulsou coisa alguma, apenas negociou uma saída. E mais do que isso, que a própria Reagan sabia que ela não estava completamente alheia ao processo. Um fragmento de diário encontrado no armário da adolescente, nunca catalogado oficialmente, tinha anotações de próprio punho com frases que não condiziam com sua idade, nem com seu vocabulário habitual. Uma delas, repetida várias vezes, dizia: "O santuário não é externo. Está entre os nomes.
A única explicação plausível para isso foi apresentada por um linguista religioso que analisou a frase sob estrutura cabalística. A construção indicava um conceito onde o nome verdadeiro de uma entidade não deveria ser dito, porque dizê-lo completaria a evocação. Esse era o clímax que ninguém queria enfrentar. Que o nome não fora dito no ritual, mas talvez tivesse sido escrito. Que Regan, de forma consciente ou inconsciente, tivesse servido não apenas de canal, mas de escriba, de autora. O grafite na parede de seu quarto, limpo antes da chegada da equipe médica, trazia letras que, sob análise de infravermelho, revelaram símbolos conectados ao alfabeto enoquiano, uma linguagem usada por ocultistas do século XVI para supostamente se comunicar com anjos. Mas os símbolos gravados por Regan não correspondiam aos registros angelicais. Eram reversões, como espelhos negros. Um dos exorcistas mais antigos ainda vivo, quando questionado sobre essa possibilidade, respondeu apenas: se ela escreveu, não foi para ser lido, foi para ser ativado. A revelação, portanto, não é uma lembrança, é uma ameaça. A gravação não é apenas uma prova, é um dispositivo, uma chave. E alguém, em algum momento, a colocou no mundo de novo. O que fazemos agora é continuar escutando. A luz nunca mais voltou a ser a mesma na casa dos McNeil. Após a última sessão, Regan parecia normal. Andava, comia, sorria, mas com um olhar vazio, como se estivesse fingindo humanidade. A mãe, exausta e traumatizada, aceitou o silêncio como cura. Não tocavam mais no assunto. Não respondiam a jornalistas, não comentavam com vizinhos. Mas foi em silêncio que os efeitos mais profundos começaram a se manifestar. Regan passou a falar sozinha durante o sono. Vozes em línguas que não reconheciam. Palavras que se repetiam com entonação ritualística. O psiquiatra familiar, ao ouvir uma das gravações noturnas feitas pela própria mãe, entrou em contato com um especialista em linguística sem dizer o motivo real. Apenas pediu que traduzissem uma frase. A tradução foi: o templo ainda respira, o altar está em mim. Quando o especialista perguntou o contexto, não obteve resposta. A família se mudou para a Europa pouco depois e nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Mas uma carta extraviada, enviada por Regan a uma antiga amiga de infância anos mais tarde, mencionava que às vezes ela sonhava com um quarto que não existe, com paredes que respiram. A carta nunca foi respondida, mas foi arquivada por um grupo de teólogos investigativos que vinham rastreando indícios de possessões recorrentes não oficialmente reconhecidas. Esse grupo, formado por ex-membros do clero e pesquisadores laicos, começou a montar um dossiê informal sobre o efeito Regan, manifestações espirituais que ocorrem após sessões de exorcismo incompletas. Em mais de 23 casos documentados entre 1974 e 1992, vítimas alegavam ter lembranças que não lhes pertenciam. Imagens, vozes, orações estranhas e nomes nunca ouvidos, mas falados com fluência. Muitos desses nomes coincidiam com símbolos registrados nas paredes do quarto de Regan. Símbolos que haviam sido removidos antes da investigação fotográfica oficial, mas que foram preservados em negativos antigos que nunca vieram a público. As fotografias reveladas em 2001 por um colecionador de arte sacra que adquiriu material antigo de um leilão de espólio religioso mostram algo inédito. Acima da cama de Regan, no teto, há inscrições simétricas, feitas aparentemente com fuligem ou sangue seco. As formas circulares seguem o padrão de invocação em reverso, um tipo de conjuração voltada para trazer de volta o que foi parcialmente expulso. E aqui começa a parte mais sinistra. Após análise de luz polarizada e restauração digital, um dos símbolos revelou uma inscrição em aramaico antigo. A tradução é simples, direta e devastadora. Dei entrada, mas não aceitei a saída. Isso destrói qualquer ideia de libertação. Indica que o ritual não foi concluído por falha,
mas por recusa da própria entidade. Como se tivesse aceitado permanecer dentro de Regan como observador, adormecido, assistindo o mundo pela fresta dos olhos dela, esperando o momento certo para voltar. Há quem acredite que a presença foi passada adiante, que durante o ritual, ao invés de sair, ela se dividiu, e que parte dela habitou os objetos da casa, ou até os próprios participantes. Um dos padres, em confissão não oficial, relatou sentir por anos a mesma náusea que teve na sala do exorcismo sempre que entrava em igrejas antigas. Outro admitiu ter pesadelos com uma menina sentada de costas em uma sala escura, mas que, ao tentar se aproximar, percebia que havia espelhos nas paredes e que ele mesmo estava em todos eles. Regan, por sua vez, desapareceu da vida pública. Os registros de sua existência são escassos após os anos 80. Não há fotos, entrevistas, nem sinais de atividade civil. Há quem diga que a igreja mantém contato com ela até hoje, enviando agentes especiais para fazer acompanhamento pastoral em visitas sigilosas. Mas nenhum documento oficial confirma isso. O que se sabe é que, em um mosteiro nos arredores de Turim, uma jovem mulher sem sobrenome foi admitida como interna vitalícia em 1987. Seu quarto foi isolado. Nenhum outro hóspede tem acesso ao corredor onde ela está. O que houve com Regan? A pergunta ecoa há décadas. Mas talvez a pergunta correta não seja o que houve com ela, e sim o que ela passou a carregar. Ou pior, o que ela passou a ser. O silêncio do Vaticano nunca foi apenas institucional. Era estratégico. Cada vez que um jornalista tocava no nome Regan McNeil, era como acionar um alarme em camadas invisíveis de proteção. Cada documento extraoficial circulado entre demonologistas era interceptado antes que ganhasse forma pública. Cada teólogo que se aproximava demais da verdade era descreditado, transferido, silenciado. Mas esse controle minucioso, disfarçado de doutrina, tinha uma origem: o medo. Não o medo do escândalo, mas o medo da revelação. Medo de que o caso Regan não fosse uma exceção, mas uma abertura. Uma brecha espiritual que nunca foi fechada. Uma correspondência interna entre cardeais, datada de 1983, menciona explicitamente o termo infiltração litúrgica, uma expressão usada para descrever eventos em que símbolos sagrados são usados por forças hostis para se camuflarem dentro da fé. O memorando alertava para um possível ciclo de reencenação ritualística involuntária, caso os registros da fita oculta se tornassem públicos. Em outras palavras, o Vaticano temia que ouvir ou assistir à sessão não documentada ativasse em espectadores certos gatilhos espirituais, não metafóricos, mas reais. Por isso, em 1992, foi criada uma força-tarefa com jurisdição internacional para recuperar qualquer cópia restante da fita, chamada informalmente de lâmina trinitária. Essa divisão atuava como grupo de contenção, usando agentes treinados não apenas em teologia, mas em manipulação de mídia, criptografia simbólica e engenharia psicoemocional. Eles recuperaram cópias, neutralizaram pesquisadores e inseriram informações falsas em arquivos públicos para embaralhar cronologias. Inclusive, reescreveram partes da história do próprio exorcismo, substituindo datas e trocando nomes de participantes por pseudônimos. Os filmes baseados no caso original foram supervisionados, editados sob diretrizes indiretas e moldados para transformar a possessão em espetáculo, e não em aviso. Uma das operações mais controversas da lâmina trinitária envolveu a recuperação de uma cópia parcial da Sessão Esquecida, que havia sido vendida no mercado negro por um ex-arquivista. A gravação caiu nas mãos de um colecionador europeu especializado em arte sacra. 3 dias após a compra, ele foi internado por surto psicótico. Não falava, apenas desenhava. Círculos, frases sem nexo, diagramas invertidos de igrejas com entradas subterrâneas. As paredes de seu estúdio foram encontradas cobertas com a mesma frase, escrita em dezenas de idiomas. O quarto nunca foi trancado. Depois disso, as buscas se intensificaram.
cópias digitais foram rastreadas por meio de softwares que identificavam padrões espectrais específicos do áudio original. Até mesmo canais do YouTube que mencionavam o nome Reagan, em combinação com palavras-chave como quarta sessão, gravação proibida ou exorcismo oculto, começaram a sofrer strikes misteriosos. Criadores eram notificados por supostas violações de diretrizes, mas nenhuma das políticas oficiais explicava exatamente o motivo da remoção. Ao tentar recurso, os criadores se deparavam com uma tela preta, sem mensagem, sem código de erro, apenas silêncio. O silenciamento era absoluto, e paradoxalmente, era esse silêncio que alimentava a lenda. Porque quanto mais se escondia, mais crescia a sensação de que havia algo insuportável naquela fita. Algo que não podia ser ouvido sem consequência. Um engenheiro de som que teve acesso ao espectrograma da gravação descreveu o áudio como pulsante, como se algo estivesse se movendo entre as frequências, tentando sair do som para o espaço físico. Ele abandonou o projeto. Sua última frase foi registrada em uma entrevista não publicada. O problema não é o que ela diz, é o que ela não diz. Os intervalos entre as palavras. Eles olham para você. Isso levou um grupo dissidente dentro da própria igreja a questionar os protocolos de censura, formado por monges e estudiosos que acreditavam que o verdadeiro caminho espiritual envolve confrontar o mal e não enterrá-lo. Esse grupo passou a preservar fragmentos da verdade em manuscritos codificados, espalhados entre bibliotecas monásticas. Chamavam esses fragmentos de os ecos da sétima voz. Segundo eles, Reagan não foi a única, e a entidade que se manifestou nela não se foi. Ela apenas migrou para o silêncio, e se alimenta de quem tenta nomeá-la. O Vaticano, por sua vez, continua negando. Não há documento oficial, não há reconhecimento público, não há pedido de perdão. Mas entre as paredes da Biblioteca Apostólica, há uma caixa trancada, guardada sob 3 níveis de autorização. Nela, uma única palavra em latim, Remancit. Ela permaneceu. Na penumbra da revelação, tudo que parecia sólido começa a se dissolver. O exorcismo de Reagan nunca foi o fim de uma história. Foi o início de uma anomalia. O que aquela sessão oculta nos mostra não é apenas uma falha do ritual, nem um erro humano ou doutrinário. É o vislumbre de algo que não deveria estar lá. Um erro de realidade. Um recado oculto vindo de um nível de consciência que ignora os limites da carne, da linguagem, da religião. E isso muda tudo. Porque se uma presença como aquela pode simular arrependimento, provocar compaixão e manipular liturgias, então o que mais ela pode simular? Fé, cura, santidade. O que mais foi tocado, invadido, infiltrado? Essa fita, esse arquivo esquecido, não é apenas um registro, é uma fresta. E olhar por ela significa aceitar que talvez o mal não precise gritar, não precise arranhar paredes, não precise girar cabeças. Talvez ele esteja onde menos esperamos, no silêncio do ritual que se repete mecanicamente, na certeza cega de quem acredita estar protegido, na ideia reconfortante de que a fé basta para conter o que nunca foi humano. Reagan não voltou a ser criança depois da possessão. Ela se tornou o que nenhum manual da igreja sabe classificar. Uma ponte, uma passagem, não entre o inferno e a terra, mas entre o mistério e a ignorância. Aquilo que a possuiu não queria simplesmente dominar, queria aprender. Queria observar como reagimos ao medo, como nos organizamos para combatê-lo, como nomeamos o indizível. E, acima de tudo, como mentimos para nós mesmos quando dizemos que ele foi embora. A verdadeira função da sessão esquecida talvez nunca tenha sido a libertação. Talvez tenha sido a criação de um novo tipo de presença. Uma que pudesse se espalhar sem rituais, sem invocações explícitas, sem contratos. Uma entidade viral, uma entidade que sobrevive através da negação. E cada pessoa que se recusa a acreditar na existência desse arquivo, o alimenta. Por isso a igreja silencia.
porque sabe que revelar esse tipo de verdade rasga o véu, coloca em risco a doutrina inteira e expõe aquilo que nunca deve ser nomeado, a falha do sagrado diante do insondável. Agora que você ouviu, agora que você sabe, você participa do ritual. O que restou da fita foi dividido, escondido, selado com camadas de chumbo e orações esquecidas. Mas o que ela ativou permanece. Não no objeto, não no lugar, mas em quem escuta. E você já escutou? Você ousaria ouvir o áudio completo? Essa pergunta, por mais simples que pareça, carrega o peso de algo que vai além da curiosidade. Porque não se trata de apenas escutar uma gravação antiga. Trata-se de permitir que aquilo que nunca quis ser esquecido atravesse o último filtro. Você. O arquivo esquecido do exorcismo de Regan não é uma peça de museu, nem um registro histórico a ser estudado com segurança à distância. Ele é um instrumento, uma construção simbólica e espiritual que molda quem o encontra. E agora, você foi moldado. Não importa se acredita ou não. Não importa se está cético ou fascinado. Você ouviu as palavras. Você viu os rastros. Você compreendeu que algo está errado com a versão oficial. E isso basta para que a semente tenha sido plantada. Regan não era um caso isolado. A fita não era um acidente. A igreja sabia, e ainda sabe, que há mais. Muito mais. O silêncio oficial não é o fim da história. É apenas o início do eco. E se essa gravação era só uma entre muitas? E se outros casos foram enterrados tão fundo que nem sequer chegaram à superfície? E se você acabou de cruzar uma linha da qual não se volta? O quarto nunca foi trancado. A porta permanece aberta. E há vozes esperando do outro lado. Algumas silenciosas, outras sussurrando. E uma delas talvez já tenha te chamado pelo nome. Você apenas ainda não escutou. Este vídeo termina aqui. Mas o ritual, esse talvez esteja só começando. Agora é com você. Se o que foi revelado aqui despertou algo, medo, dúvida, sede por respostas, compartilhe isso. Escreva, envie, mostre a alguém, mas não ignore, porque o que cresce no escuro se alimenta do esquecimento. E quando todos se calam, ele fala mais alto. A fita não foi ouvida por completo. Mas será? E talvez seja você quem aperte o play. Você chegou até aqui. O que significa que algo te prendeu? Talvez não tenha sido o caso em si. Talvez não tenha sido Regan. Talvez tenha sido aquela sensação de que há algo errado com o que nos contaram. Que a versão oficial é só uma máscara, e por trás dela existe algo pulsando, esperando ser revelado. Se você sentiu isso, então compreende por que esse vídeo não termina com respostas. Ele termina com perguntas que não podem mais ser desfeitas. O que mais foi escondido? Quem mais carregou algo que não pediu? Quantas vozes sussurram no fundo do silêncio das igrejas vazias? Você viu as evidências, ouviu os nomes riscados, os documentos suprimidos, os símbolos enterrados em fitas analógicas que nunca deviam ter sido encontradas. Você acompanhou a desconstrução de uma mentira bem contada e descobriu que o exorcismo de Regan foi só a superfície de algo que se espalha, silencioso, como uma rachadura no vidro da realidade. E agora que você sabe, a decisão não está mais com o Vaticano. Está com você. Vai continuar fingindo que foi só um filme? Vai voltar à rotina como se a verdade não tivesse batido na sua porta? Ou vai continuar ouvindo? Porque há mais. Há muito mais. E cada fragmento ainda escondido aguarda por olhos que não desviam e ouvidos que não se fecham. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se. A cada semana,
Novos arquivos serão abertos. Casos silenciados. Nomes riscados. Vozes que voltam a ecoar. O próximo pode não ser sobre Regan, mas sobre algo, ou alguém, que ela deixou para trás. A pergunta agora é: você está pronto para ouvir o próximo sussurro? Porque ele já começou, e já está te chamando. Você só precisa apertar o play. Você ouviu? E agora carrega algo que antes não existia. Não um peso físico, mas uma presença. Uma percepção que atravessa o que foi contado e revela o que foi suprimido. O que você viu neste vídeo não é uma história completa. É um fragmento de uma teia muito maior, estendida por décadas, disfarçada de doutrina, enterrada sob promessas de fé e silêncio cúmplice. Mas você viu, sentiu, e isso já é irreversível. Por isso, antes de ir embora, pare e se pergunte: por que este conteúdo te encontrou agora? Essa dúvida não é casual. O algoritmo não te trouxe aqui apenas por interesse em histórias reais de exorcismo ou por curiosidade mórbida. Você foi atraído porque há perguntas sem resposta, feridas abertas demais para se fechar com orações prontas. Há algo em você que pressente que o mal não desaparece com cânticos, nem com água benta, mas se transforma e se esconde onde ninguém quer olhar. Este canal existe por isso, para falar sobre o que não se pode dizer, para investigar os arquivos que ninguém quer abrir, para dar voz ao que sussurra nos cantos da história e nos corredores da alma. Então, se isso te tocou, se alguma parte de você ainda está olhando para aquela fita, para aquela sala, para os olhos de Regan que não piscam, não ignore. Essa inquietação é seu elo, e ela é necessária. Nos próximos vídeos, vamos abrir outras caixas lacradas, mostrar documentos que nunca foram transmitidos ao público, relatos arquivados sob juras de silêncio, vozes que só se escutam quando se desliga a razão. Mas atenção, a cada fragmento revelado, a sombra se aproxima, e aquilo que estava quieto pode querer ser ouvido de novo. Se você está pronto para continuar, então clique no próximo vídeo. Mas lembre-se, alguns arquivos preferem permanecer esquecidos. Até lá, você ainda está aqui. E isso significa que o ritual funcionou. Porque a partir do momento em que você decide permanecer, assistir até o fim, escutar cada palavra, você já não é só espectador. Você se torna parte da corrente. Não há créditos finais para o que foi revelado aqui. Não há encerramento, apenas continuidade. E ela exige algo de você. Compartilhe. Não por vaidade, mas porque isso precisa ser lembrado. O esquecimento é o alimento daquilo que vive nas frestas. E cada visualização, cada comentário, cada testemunha que se junta a este canal, ajuda a manter a porta aberta, a manter a luz acesa, a impedir que tudo volte a ser enterrado. Inscreva-se agora, ative as notificações e esteja aqui na próxima sessão. Porque estamos apenas começando. Nos próximos episódios, você vai conhecer os arquivos da Sessão 13, o diário do padre alemão desaparecido, o vídeo interditado da possessão em Navarra, o manuscrito enoquiano escondido em criptas da Baviera, e talvez ouvir o fragmento real da gravação que mudou tudo. Mas aviso, nem todos voltam depois de ouvir. Você decide. A fita está girando. Ela espera por você. O vídeo termina, mas algo permanece. Não é só o som que ecoa, nem apenas as imagens que grudam na mente. É aquela sensação silenciosa que se instala logo depois. Aquilo que ninguém comenta, mas que todo mundo sente. O desconforto de saber que o que foi mostrado era só a superfície. Que aquilo que realmente assusta nunca aparece com gritos ou sangue, mas com silêncio, com lacunas, com a certeza de que alguém mentiu para você,
por décadas. Você agora sabe. Sabe que o exorcismo de Reagan foi apenas uma versão. Sabe que há registros selados, arquivos apagados, nomes interditados. Sabe que o Vaticano fez mais do que esconder. Ele participou, silenciou, manipulou a memória coletiva e transformou um ritual real em entretenimento cinematográfico. E o que mais? Quantos outros casos foram transformados em ficção para que não fossem reconhecidos como verdade? Quantas fitas foram destruídas antes mesmo de serem vistas? Quantas vozes foram caladas porque diziam a coisa certa na hora errada, para pessoas que preferiam não ouvir? Este canal existe porque ainda há tempo de escutar. Ainda há tempo de recuperar o que foi escondido. Ainda há como encontrar os arquivos esquecidos, né? E, principalmente, os que ainda serão gerados. Porque o mal não para. Ele apenas muda de formato. Realme talvez neste exato momento, enquanto você respira no escuro, enquanto a tela se apaga devagar, uma presença silenciosa esteja esperando a sua decisão. Fingir que nada aconteceu, ou apertar o play de novo. A escuridão agradece a sua companhia, mas ela o prefere quando você volta.